Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, mano, se não pegou legal pra uma parcela da torcida, incluindo eu também, pros conselheiros, o tal papo secreto com os jornalistas, que não poderia ser gravado e que aconteceu hoje, inclusive, incomodou ainda mais. Porque depois que eles ficaram sabendo dessa reunião, o Deliberativo e o Cori quiseram participar, solicitaram ali pro Augusto pra estarem presentes, mas não foram respondidos. Por que será, né? Porque não era pra eles estarem lá? Não sei, mas por causa disso, o presidente do conselho, também conhecido como Romeu Tuma Júnior, resolveu convocar os jornalistas também, só que para uma coletiva de imprensa no Parque São Jorge nessa quarta-feira às 11 horas da manhã, acompanhado ali do departamento financeiro e de auditores para explicar sobre o balanço e o porquê que ele foi reprovado na semana passada. Mas assim, cara, eu nunca vi nada parecido em lugar nenhum. Um presidente que não seja do próprio clube convocar uma coletiva de imprensa é uma parada que, mano, é novidade para mim, né? Essa é a situação que o Augusto deixou chegar, aliás. E o pior, eu não consigo nem tirar a razão dele fazer isso, porque ao invés de ser o meu presidente fazendo o mesmo, não, ele resolveu convocar os jornalistas selecionados a dedo por ele para uma reunião secreta que sabe Deus o que foi discutido. Ah, mas nesse convite tá escrito lá que vão falar sobre o balanço com a presença de fulano e ciclano. Tá, então se é só para falar do balanço, por que não abre pra torcida? Qual o problema da gente ouvir? Ou o problema é o conselho? É o que eles podem ouvir? Né, eu também não duvido, mas ainda assim não é algo legal. Então tá marcado aí, cara, quarta-feira às 11 horas da manhã, se liga na Corinthians TV ou em algum programa esportivo, porque o bicho vai pegar. Isso você pode ter certeza, falou? Bom, e depois de um chove não molha, renova ou não renova, o Matheus Bidu, que fez uma grande partida contra o Inter, e eu preciso ressaltar isso novamente, finalmente vai ter o seu futuro definido, cara, porque o GE trouxe uma matéria hoje de que o Corinthians está muito próximo novamente de acertar a renovação de contrato com ele por mais 3 temporadas. Independente do motivo que eles pararam as negociações lá atrás, elas foram retomadas recentemente, e só eles sabem também se foi por um pedido do Dorival ou não, mas dessa vez tem tudo pra ter um final feliz e o Bidu vai mesmo continuar no timão. O que pra mim, cara, como eu já falei isso aqui, é uma baita notícia, porque o Bidu não é nenhum craque, não é nenhum lateral especial, nada nele, ou quase nada na verdade, além do carisma, é fora do comum, mas ele é um jogador importante de se ter no elenco, é só isso. Basta ver a diferença que ele fez quando ele entrou contra o Inter, ele mudou a cara do Corinthians sendo apenas um lateral, né, fez o Hugo parecer um inútil da bola, e tudo isso não sendo um craque, mas tendo certas qualidades ali que fizeram a diferença em um momento como aquele, né, sem contar o principal, que pra mim é o custo-benefício que ele tem. O cara tá renovando com 100% no aumento de salário, justamente porque lá atrás alguém conseguiu trazer ele pagando apenas 180 mil por mês, o que pro Corinthians hoje é quase que um troco de pão, ter um titular custando só isso, né? Então eu não vou reclamar, se tá gastando pouco e tá tendo resultado, ótimo, mas é um aumento justo também e uma renovação mais justa ainda, até porque o Bidu é um bom reserva pro Angileri hoje, mas se ele jogar a bola que sabe, ele briga fácil pra ser o titular também, falou? Torcendo muito por essa assinatura, certo? E o novo artilheiro do século do Timão, agora empatado também com o Romero na artilharia da Arena, fiel. Coincidentemente, também é um jogador com mais participações em gols da Série A desde a chegada de Memphis Depay. Olha só que coisa, né? Desde o final de setembro que o holandês estreou, foram incríveis 25 gols e 4 assistências. E além disso, junto com o Memphis, eles também formam a dupla mais eficiente do futebol brasileiro atualmente, com incríveis 54 participações em gols, cara. E só pra vocês terem uma noção do quão absurdo é isso, a dupla que vem logo em seguida tem apenas 37, que é o Alan Patrick e o Ener Valencia. Então assim, é incrível como o Yuri não só tá na melhor fase da carreira dele, como muito disso também foi por causa do Garro, claro, não tem como esquecer do argentino nessa também, mas até os dois mesmo, com certeza, foram muito potencializados pelo holandês, que alguns ainda julgam ser caro demais porque realmente vale. Só que na prática, foi ele quem deu um dos pontapés pro Corinthians não cair, aquele gol de falta contra o Atlético Paranaense, e de lá pra cá, ainda coleciona números incríveis como esse. Ah, e se você quiser outro dado sobre essa dupla também, o Yuri se tornou o jogador que o Memphis mais deu assistências na carreira inteira dele, com incríveis 9 passes para gol, tá empatado ali com o Hinaldo da Holanda, só que tudo isso em menos de um ano. Imagino que esses caras não vão fazer até o fim de 2025, então pode falar o que for, mas eu digo e repito aqui sempre, que nós temos a melhor dupla do futebol brasileiro, incontestavelmente, o melhor trio também, né, sendo bem modesto aqui, e a gente sabe também que não são apenas nos números, né, fiel, os dois refletem muito isso em campo, se completam, não tem vaidade e não colecionam números como esses à toa, né, é daí pra melhor, falou? Dorival já disse também, quero ver mais do Memphis, quero ver mais de todo mundo, e assim eu espero também. Bom, como já é de praxe no calendário brasileiro, né, sem tempo para descansar, já sai de um jogo pensando no outro. Na verdade até vamos ter um pouco mais de tempo depois de terça-feira, mas amanhã já é dia de Corinthians de novo. O que aconteceu contra o Inter ficou no passado e o foco agora é vencer amanhã a todo custo, né, para voltar a brigar nas cabeças do grupo C e tentar essa classificação em primeiro lugar. E o Dorival, que até então tem uma vitória em cada campeonato, né, uma no Brasileirão e uma na Copa do Brasil, tem tudo para ter a primeira na Sula também, porque além do Corinthians vir muito bem, né, revigorado, com outro espírito
espírito de equipe, outro espírito de competir, ainda joga em casa. Sem contar que com esse pouco que ele aprendeu nos 2 jogos, acertando, mas principalmente errando, eu acredito que nós vamos ter um time bem diferente e ainda melhor do que foi visto até agora, tá? E vale lembrar também que o Félix Torres, apesar de ser reserva, é desfalque garantido para esse jogo por causa do vermelho contra o Racing, e o Gustavo Henrique também tá fora por conta da cirurgia que ele fez. Portanto, a zaga vai seguir intacta com Kaká e André Ramalho. Fora isso, é bem provável também que o Angelini esteja de volta, e ele que ficou fora por controle de carga, sabe Deus o porquê, mas deve estar de volta como titular. Por fim, a principal mudança, que com certeza muitos corintianos voltaram a ficar ansiosos para ver, que é o Coronado entrando nesse time, provavelmente no lugar do Romero. E como o Dorival também deve manter o esquema, o 4-4-2 aberto, ele deve jogar pela meia esquerda, caindo mais pro meio. Então, o Corinthians está pronto, a vitória também é mais do que necessária, como a gente já sabe, o Dorival tem ciência disso, e cara, na boa assim, né, seja lá o idioma que esses colombianos tentem falar com a gente, apenas tampem os ouvidos e finjam que estão jogando, sei lá, um paulistão, um brasileirão ou qualquer coisa do tipo, porque a gente bem sabe o que acontece quando falam um espanhol perto da gente, não costuma dar muito bom, né? Bom, mano, em campo nós tivemos aí o hat-trick do Yuri contra o Inter. Fora dele, o Augusto Melo conseguiu um também, um hat-trick de impeachment. Pois é, e o pior é que ele partiu de um membro do próprio movimento dele, o Paulo Roberto Bastos, que também é do Cori e que nesse pedido incluiu, claro, como principal fator, o déficit que o Corinthians teve de 180 milhões e mais o endividamento do balanço de 829 milhões de reais em apenas um ano. E nessa, contando com aquela votação da Vaidbet que não foi cancelada, foi apenas suspensa, e mais um outro por não apresentar os documentos na reunião com o conselho, o Augusto vai batendo o recorde de pedidos de impeachment. E assim, se não cair por um, logicamente vai cair por outro, né? E pior, fica até difícil defender, quando você sabe que muitos desses pedidos são verdadeiros, tem algum fundamento por trás. Por mais que ele ainda tente explicar o que aconteceu nesse balanço, faça uma reunião secreta e tudo mais, a torcida acha que não vai mais comprar esse papo. Aos poucos, todo mundo vai parar de apoiar. Nem a Gaviões mais está do lado deles, cara, dizendo que não farão mais oposição a nenhum pedido de impeachment, porque até eles ficaram decepcionados com tudo que aconteceu até agora. Então, resumindo, depois de protocolar mais esse pedido, agora ele vai para a mesa do presidente do conselho, o Romeu Tomás Júnior, que deve organizar em breve uma nova votação no Parque São Jorge para decidir se aprovam ou não. E dessa vez, mano, sendo bem honesto, eu não vejo outra saída pro Augusto a não ser aceitar o resultado. É melhor nem tentar mais nada, a não ser que queira cair atirando também. Aí até dá para aceitar, mas para se salvar, para continuar no cargo, não tem mais como não, falou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!